Estamos de volta e o assunto é emprego aqui no Tem Notícias. Toda quarta-feira a gente abre espaço para mostrar as novidades do mercado de trabalho, né, Fernando? E dar dicas para se manter no cargo ou então buscar uma nova colocação. E hoje em dia é muito comum buscar uma vaga ou uma atividade que seja possível trabalhar em casa. É o chamado home office. Mas exercer esse tipo de função exige, olha, muita dedicação, organização e também planejamento. Exatamente, para falar mais sobre esse tema e ajudar a gente a entender como funciona, nós convidamos o especialista Silvano Bezerra e você pode mandar sua pergunta para a gente. O e-mail aparece aí no seu vídeo. Silvano, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Silvano. Olha, muita gente tem procurado trabalhar em casa até pelo conforto, mas dá certo? Claro, opa. Trabalhar em casa, como qualquer outro tipo de trabalho, pode dar certo, sim. Agora, ele tem a ver também com os riscos do próprio negócio, né? Trabalhar em casa ou mesmo de uma forma externa tem um envolvimento daquilo que se faz. Existe um outro tipo de trabalho home office, que é o emprego à distância, o tal teleemprego que se fala, né? Só para a gente entender, então, são dois tipos. São dois tipos. Aquele que você é dono do seu próprio negócio. Perfeito. E você escolhe ficar em casa. Sim. E aquele que você é contratado por uma empresa para trabalhar em casa, é diferente. E hoje muitas empresas têm adotado esse sistema, né? Mas é uma relação de emprego. E você é cobrado por isso. Então, tome cuidado para não relaxar em casa. Quais são os riscos que um trabalhador pode correr caso ele decida pelo home office? É bem isso, né? Ele ficar desatento com o trabalho pelo fato de ele estar num ambiente caseiro, de casa, confortável. Então, ali ele pode perder produtividade. E as empresas que trabalham nesse sentido, elas cobram muito isso. O funcionário, ele ganha em qualidade de vida, né? Ele tem uma alimentação mais saudável, porque ele está se alimentando na própria casa. Ganha-se muito tempo em questão de trânsito nas grandes cidades, né? Mas a produtividade vai ser exigida dele, sim. E olha, para ilustrar um pouco essa nossa conversa, a gente chama agora o repórter Jason Matias. Ele foi para uma casa que também funciona como escritório. Olha o Jason aí. Exatamente. Jason, boa tarde. A gente sabe que você está na casa da Jaqueline, né, que trabalha em casa. Ela tem 2 filhos e decidiu por esse tipo de trabalho. Fala pra gente, Jason, como é que a Jaqueline decidiu aderir ao home office? Oi, Fernando, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha só, na verdade, a Jaqueline, ela sempre trabalhou em casa, fazendo bijuterias, artesanatos. Aí há mais ou menos uns 5 anos, quando ela ficou grávida do seu último filho, decidiu expandir o negócio e fazer convites de casamento. Mas aí ela queria ainda continuar em casa. Então, abriu um espaço físico dentro da sua própria residência. Vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Cláudio Nascimento, mostrar pra gente que realmente dá só uma olhada. Não parece que é uma casa, né? Parece um escritório, uma loja, tudo menos uma casa. Jaqueline, então fala pra gente, boa tarde. Qual que é a vantagem de ter um escritório dentro de casa? Boa tarde. Olha, a vantagem é só vantagem para mim, a princípio, porque eu acabei unindo 2 coisas que eu amo, que é o trabalho e estar perto dos meus filhos. E isso, assim, me causa... Nossa, é muito prazeroso, a gente faz com mais dedicação, com mais amor e as coisas acontecem de uma maneira bem melhor. Qual que você acha que é a parte ruim, assim, de estar dentro de casa sempre? A mais difícil, eu diria, não ruim, foi conciliar. Conciliar a questão de horário, as interferências, porque não tem como, né? Às vezes eu estou trabalhando, os meninos me solicitam e eu preciso parar, mas assim, eu venho conseguindo. Há 5 anos, acho que algumas coisas eu já melhorei bastante. Qual o segredo aí para dividir esse tempo, Jaqueline? Amar aquilo que faz. Eu amo muito meu trabalho, não abro mão dele por nada. E acompanhar o crescimento dos meus filhos foi uma decisão assim fundamental. No começo, como é que foi assim para você se adaptar a essa questão de estar dentro de casa, mas ao mesmo tempo também estar no próprio ambiente de trabalho, né? Foi confuso, foi bastante confuso. Mas eu acabei assim encontrando maneiras, assim, horários próprios para atender as minhas clientes, as minhas noivas, e a gente foi se adaptando às necessidades da casa, às necessidades do trabalho. Então a gente chegou no meio termo, os meninos vão para a escola, eu atendo as minhas noivas e todo mundo fica feliz. Uma questão de adaptação total aí, né, pessoal? A gente volta com vocês aí no estúdio, daqui a pouco a gente volta aqui com a Jaqueline também. Tá certo. Fica por aí que a gente já te chama. Ô Silvano, agora a gente viu que a Jaqueline conseguiu se organizar, mas nem sempre é tão fácil assim. É a máquina que está batendo a roupa, é o carteiro que toca a campainha, é o filho que chama a mãe. Como é que a pessoa precisa fazer para não se perder diante de tudo isso? Planejamento em primeiro lugar e dedicação, né?
É como a Jaqueline disse, né? Ela ama aquilo que ela faz, né? E a gente vê muito nisso. Essas pessoas que buscam trabalhar em home office se dedicam muito ao seu trabalho, às suas atividades. E bacana também que o novo formato que o governo implantou do microempreendedor individual, o MEI, traz para esse tipo de negócio a questão da formalidade. Então, hoje, muita gente que trabalha em casa possui CNPJ, inscrição, pode estar usando o sistema financeiro para buscar investimentos, capital de giro, para que esse negócio feito em casa, né, ele tenha uma cara de uma empresa realmente, né? Tá certo. Prospere, né? Claro. E a gente vai voltar a falar com o Jason para saber como é que a Jaqueline se vira, né, Jason, nessas situações que a gente acabou de discutir aqui com o Silvano e para saber como ela dá atenção ao trabalho e ao mesmo tempo dá atenção aos filhos, já que ela fica em casa praticamente o dia inteiro, né? Já repasso a pergunta aqui para a Jaqueline, que é a mãe e a avó. Jaqueline, e aí, como é que é lidar com os filhos dentro de casa e o trabalho? Então, eu não faço sozinha, né? Eu sempre tive a ajuda do meu marido, da minha sogra, das pessoas que me cercam. Então, assim, a gente foi encontrando maneiras e os meninos aprenderam também que eu trabalho em casa e que existe uma questão de horário, de ser educado, enfim, a gente se adaptou. A família toda entrou num esquema de trabalho e morar no mesmo lugar. E para quem ainda não acreditou que essa é realmente a casa da Jaqueline, vamos lá, Jaqueline, dar um tour aqui pela casa? Abri uma porta, é a minha casa. Com licença, então. Olha, inclusive o pessoal aqui, ó, Fernando e Luciana, já estão almoçando aqui. Com licença, pessoal, rapidinho, atrapalhar um pouquinho vocês. Jaqueline, como é que é essa separação, então, de espaços, né? Entre a sua casa e entre o seu escritório, podemos dizer assim, né? Isso, a gente encontrou uma casa que se adaptasse às nossas necessidades. Então, a parte onde seria uma sala, nós fizemos o ateliê, né, o atendimento, e a porta que divide foi essa que você viu, daqui para dentro é a nossa casa. A sua grande preocupação é separar o trabalho da sua vida pessoal, Jaqueline? Eu separo. É um pouco difícil, né? Porque a gente acabou já misturando isso de alguma forma, mas a gente consegue. A gente tem, aos finais de semana, a gente tira para ficar com os meninos, a gente vai passear, a gente tem uma vida normal e trabalha um pouquinho à noite, sim, se precisar, por que não? Se você pudesse aconselhar para alguém que está pensando ou não em fazer home office, qual seria a sua dica e sua recomendação? Olha, se puder, tiver uma estrutura legal e tiver paciência, faça. Vale muito a pena. Tá certo, Jaqueline. Então, Fernando e Luciana, a gente se despede aqui de vocês com essa mesa farta. Já fomos convidados aqui para o almoço. Vamos ficar também, né? Ô, Jason, vai querer trabalhar também na parte do escritório ou só vai ficar desse lado de cá da porta, hein? Olha, Fernando, pelo cheiro, vou ficar desse lado de cá só, hein? Tá, o home office deixa então para Jaqueline e o Jason a fazer o trabalho dele depois, terminando aqui na TV, né, Jason? Obrigada, então. Exatamente. Bom almoço para todo mundo, tá? Boa tarde, Jason. Eu acho que o segredo é justamente isso, né, Silvano? Essa porta, ela limita muito bem, né? Aqui é trabalho, aqui é casa. E essa porta precisa ser construída também aqui dentro da cabeça da gente, né? Perfeito. E você percebe ali claramente o apoio da família, né? Então, quando você decide trabalhar em casa, é muito importante que a família participe de todo esse processo, né? Você vê ali a tranquilidade ali da família toda ao lado do ambiente de trabalho. Não há interferência de um em outro ali, né? Agora, quem deseja trabalhar nesse estilo home office, tem como buscar emprego onde? Qual a melhor forma? Se a gente for pensar em emprego, a gente sabe que não são todas as empresas ainda que dispõem desse modelo. Algumas empresas já trabalham assim, elas mesmas buscam candidatos já com esse perfil que tenha como fazer esse ambiente dentro de casa, né? Então isso já faz parte até do processo de seleção. O que a gente tem visto é que as empresas que já têm um funcionário, já conhecem, já se identifica, né, com aquela pessoa, eles oferecem a ele a possibilidade de trabalhar em casa. Agora, lembrando que a empresa também pede uma contrapartida. O Tribunal de Justiça, né? Sim. Definiu esses dias. Eu vi, hoje saiu essa matéria, né? O funcionário pode ficar 2 dias em casa, não é? Mas ele espera um resultado maior. Ele espera que com esse trabalho em casa,
a produtividade aumente em 15%. Estabelecer até uma meta, né? 15%. Caso não consiga atingir a meta, volta para dentro do ambiente interno da empresa. Tem as suas vantagens, mas também precisa oferecer isso. Claro, né? claro, porque ali você vai estar longe do seu chefe, longe do seu ambiente de trabalho, muita coisa pode acontecer ali durante o dia e isso afetar o seu rendimento ali. Mas né? O interessante é não esperar apenas que o chefe te cobre esse resultado. É como você falou, você próprio, funcionário ou o autônomo que vai trabalhar em casa, que ele estabeleça essas regras, essa agenda, né, com horários definidos e separe a casa do escritório, de preferência num ambiente diferente, né? Perfeitamente. Essa separação tem que haver em todo o momento, em todo esse processo. Você tem que deixar muito claro que ali é seu trabalho ou seu emprego. Você, de uma forma ou de outra, depende daquilo e aquilo tem que ser encarado com muita seriedade, independente de você estar longe da empresa. Agora, quais são as desvantagens que uma pessoa enfrenta nesse caso? Você não tem a empresa ali, você não tem, de repente, uma secretária, é você sozinho, é isso? Exatamente. Se você for pensar na questão do emprego, você trabalhando em casa, você corre o risco de se sentir meio que isolado, não participar daquele processo corporativo, de estar próximo a encarregados, a chefe. Às vezes isso pode afetar numa promoção, o convívio com os colegas de trabalho, isso pode te levar para um campo não muito interessante. É uma opção muito boa, mas precisa então de planejamento e organização. Exatamente. Obrigada, Silvana, pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Silvana.